Boa noite, meus irmãos. No final do ano passado, quando me chamaram para fazer uma das últimas atividades aqui, foi tão curtinho que eu fiquei com gosto de quero mais. Não sei de vocês, mas eu adoro estar aqui batendo papo com vocês. E aí foi uma felicidade quando a Jane, no início do ano, Marco, dia 4 de fevereiro, que aí vai, opa, atendendo o quero mais. Né? E hoje a gente traz um momento de reflexão sobre a questão de decisões. Decisões. Carpe diem. Já ouvimos isso? O que é o carpe diem? Numa tradução que a gente pode estar pegando para o nosso cotidiano, jornais, livros, escritores, vai ser aproveite o dia. Carpe diem, carpe diem. Muitos aqui vão estar lembrando da Sociedade dos Poetas Mortos. Lembram daquele filme? Sensacional. Né? E eles tinham o carpe diem como quase que um lema, quase como uma coisa para o dia a dia. E se nós formos ver, no cotidiano, carpe diem termina sendo traduzido para assim, aproveite o dia, porque você não sabe o dia de amanhã. Né? Então, viva o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Mas se nós formos buscar, isso está na fala de Horácio, um poeta romano, que seguia a linha de Epicuro. Ele traz no seu livro de poesias não a ideia do aproveite o dia como a gente encara numa tradução literal nos dias de hoje. Mas o que ele quer dizer na poesia é cuide bem o teu dia. Veja só que interessante. Cuide bem o teu dia, pois o dia de amanhã é incerto. É diferente de aproveitar o dia, não é? Cuide bem o teu dia, porque o dia de amanhã é incerto. A gente não sabe se vai ter o dia de amanhã. Então, cuide bem ele hoje. E por que a diferença entre colher bem o dia e aproveitar o dia? Muitas das vezes no nosso cotidiano, quando conversamos com algumas pessoas, e fazemos uma distinção muito clara para as pessoas que vivem muito mais uma vida materialista, porque eles estão aproveitando do dia e não aproveitando o dia. Ué, tem diferença? O que é aproveitar do dia? É esse carpe diem na situação dos entendimentos de hoje. Mas aproveitar o dia é o que Horácio quis nos dizer quando escreveu a poesia. Até porque, como a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode estar deixando para amanhã uma decisão, uma ação que deveria ser tomada nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas terminam não deixando a solução dos seus problemas para o tempo? Já viram isso? Mas deixa que o tempo resolve. Quem já não ouviu isso algum dia? A pergunta é, o tempo resolve algo? Ou a gente simplesmente está abandonando a possibilidade de tomar uma decisão? E como a gente, às vezes, com receio, com medo, sem saber qual é o caminho, a gente deixa por tempo, né? E às vezes a gente segue a filosofia do meu querido filósofo carioca, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, quantas e quantas e quantas vezes a gente não segue essa filosofia de deixar a vida levar, em vez de nós estarmos conduzindo a vida. A gente não conduz a vida, deixa a vida levar. Como assim? Que história é essa? Nós estamos aqui para estar no meio da multidão, e muitas das vezes, quando estamos no meio da multidão, o que acontece com a multidão? Ela nos empurra. Para onde? É uma boa pergunta. Será que essa multidão vai nos empurrar para um lugar certo? Para onde deveríamos ir? Às vezes até nos leva para onde a gente gostaria de ir, né? Mas aí tem uma diferença entre onde eu quero ir e onde eu devo ir.
Onde eu quero, onde eu devo. Eu quero no domingo de manhã ir para o clube. Tomar minha piscina. E muitos vão dizer que aquela cervejinha, afinal de contas, um sol maravilhoso, né? Aí, de repente, não, mas eu devo ir lá para o Pai. Né? Tem tanta gente precisando de ajuda. Tem tanta gente numa condição tão mais difícil que a minha, porque às vezes eu acho que a minha está difícil. Mas, onde eu quero, onde eu devo. São decisões que no nosso cotidiano a gente tem que começar a estar pensando sobre o que eu quero da minha vida. Às vezes a gente se vê numa discussão interior. Como assim uma discussão interior? Eu discuto comigo mesmo? Vocês discutem com vocês? Alguém faz isso? Bando de maluco, olha só. Né? Mas isso é normal. Isso é normal, porque dentro de nós, eu lembro de uma palestra que eu ouvi do meu querido filósofo Clóvis Barros Filho, né, um filósofo da atualidade brasileiro. Ele falou assim, dentro de nós temos vários eus. Quem é que nunca se pegou e falou assim, Marco Leite, gostei daquilo que você falou. Né? Eu falando comigo mesmo, né? Eu me elogiando de uma coisa que eu fiz. E outras vezes eita, Marco, como é que você fez aquele negócio? Como é que você passou por aquilo? Né? Ou seja, é o meu eu conversando comigo. Isso é problemático? Não. Porque nessa hora que a gente conversa conosco mesmo, nós estamos acertando aquilo que a gente está querendo. Estamos identificando as coisas que a gente fez. Na cultura indiana, eles falam que nós temos dois eus dentro de nós. O Kamamamna, que é o quê? É a gente no cotidiano, no dia a dia. É aquele ser que faz as compras, vive com os amigos, né? Vai para a escola, trabalha. E tem o outro eu que é o Manas. O que é o Manas? É o ser superior. Estou falando aqui de uma cultura indiana que é de 5.000 anos. Né? Se nós formos retornar um pouco mais na atualidade, nós vamos encontrar algumas filosofias, ou até mesmo na área da psicologia, da psicanálise, trazendo a mesma coisa. Mas quando a gente traz humanas, né, que é o eu superior, o homem superior, e aí é interessante porque do inglês o man vem desse radical da Índia, né, manas, que é esse homem, esse ser. E o que é esse manas? É o eu que tem lá dentro de nós, que a gente vai estar sempre pensando no algo bom, no algo superior, nos valores que a gente tem e que muitas das vezes não sabe. Por exemplo, todo mundo tem acompanhado ao longo desses anos a situação da Ucrânia. Alguém aqui tem algum parente na Ucrânia? Alguém aqui conhece alguém da Ucrânia? Pouquíssimos. Mas, todos os demais, quando vem a situação da Ucrânia, o que é que acontece conosco? Meu Deus, o que é que está acontecendo? A gente vê aquela situação do outro lado do mundo e o negócio bate aqui dentro. A gente sente aquela dor. A gente, muitas das vezes, num processo de empatia, se coloca na situação daquele indivíduo que teve o prédio derrubado, a família destruída, os parentes mortos. E a gente faz de uma situação de valores superiores esse manas, que é o eu que tem um aspecto divino e que muitas das vezes a gente deixa ele de lado. Só vive no dia a dia, na terra a terra, que é um kama mamana, em vez de estar trazendo o outro eu dentro da gente, que é o manas. Quando a gente traz isso dentro de nós, e aí trazendo um pouquinho na doutrina espírita, nós vamos ver o nosso querido Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Anotem, quem não leu, comprem esse livro. É um livro fininho, pequenininho. Reflexões absurdas.
E o nosso querido Emmanuel nos traz no primeiro capítulo. Vejam só que interessante. Nós somos equiparados a uma empresa, em que essa empresa precisa administrar tudo que existe dentro dela. Então tem um departamento da inteligência, tem um departamento da imaginação, o departamento do desejo, e vai criando um monte de departamentos aqui em cima. Pessoal, de vez em quando eu vou estar... Eu fiz uma cirurgia intranasal há uns 20 dias, né? Então, de vez em quando, incomoda um pouquinho. Então, esse departamento, esses diversos departamentos, eles devem ser conduzidos porque a empresa precisa ter um presidente. Hoje em dia é chique, né? Um CEO é o chefe da empresa, né? Precisa ter um presidente. E o que é que Emmanuel nos fala? Quem deve coordenar essa presidência é a vontade. Mas você não falou que tem um departamento do desejo? Sim. Qual é a diferença do desejo e da vontade? Então vamos lá, o que são os desejos? Desejos são momentos nossos em que a gente, em determinado momento da nossa história, a gente passou por uma situação em que fez algo e gostou. Fez algo e gostou. Vamos lá. Alguém aqui não gosta de bacalhau? Uma pessoa está fora, né? Todos os mais gostam. De vez em quando dá um desejo de comer bacalhau. Oh, né? Bacalhau, a gente começou a salivar. Na hora que a gente lembra do bacalhau, porque o bacalhau é gostoso, é um peixe diferente, né? O corte é diferente, ainda mais quando vem com aquela batata, pimentão, tomate, bastante azeite. Vamos parar, né? Olha o desejo. Desejo. E por que o desejo aparece? Porque lá atrás, quando a gente comeu o bacalhau, a gente teve uma experiência boa. Aquilo foi prazeroso. E no momento que foi prazeroso, a gente quer repetir esse prazer. E aí vem o desejo de comer bacalhau. Provavelmente a minha querida Jane, quando comeu bacalhau, teve uma experiência muito ruim. Ela não tem desejo de comer bacalhau. Muito pelo contrário, quando a chama para comer o bacalhau, ela passa. Né? Ela não quer. Ela não teve um prazer no momento do bacalhau. Então ela não tem desejo por conta disso. É simples assim. Então o que são os nossos desejos? A ideia de repetir uma experiência prazerosa. Ok? Então todo quanto e qualquer desejo é relacionado a uma experiência nossa do passado. Tranquilo? As experiências nossas do passado, apesar de serem prazerosas, elas nos causaram bem? Nem sempre. Nem sempre. Vamos estar pegando aqui romances. Às vezes a gente vê naqueles romances pessoas tendo experiências em bordéis, né? Vão para aquelas casas dos prazeres. Pessoal, nós estamos falando aqui de um prazer hedonista, material, sexual. Aquilo é prazeroso? Tanto é prazeroso que essas casas ainda existem. E o que é que acontece? Pelas experiências que ele teve no passado, aquilo, naquele determinado momento, foi um momento de extremo prazer. Materialmente falando, sexualmente falando. Quais são as consequências energéticas, espirituais disso? São positivas? Não, não são. Não são. Né? Então, apesar de ter tido uma experiência materialmente, sexualmente falando, muito prazeroso, que deu uma satisfação naquele instante, sem comentários, pensando numa situação de futuro, aquilo foi desastroso para ele.
Não é verdade? Companhias espirituais, talvez consequências diante do sexo pago, né? Possíveis doenças, sei lá. Podemos aqui estar fazendo diversas enumerações. Mas o momento foi prazeroso. Aquilo foi registrado no inconsciente. E muitas das vezes o desejo de repetição acontece. Acontece. Mas mesmo sabendo que aquilo não é bom para nós enquanto seres imortais, sim, acontece. Por quê? O que é que eu desejo? É a ideia de repetir uma situação prazerosa do passado. Não estou falando das consequências. Estou falando das situações prazerosas do passado. E muitas das vezes esses nossos desejos que temos ainda nos dias de hoje, que aparecem por conta do que nós fizemos no passado, e nós vamos estar recordando que o nosso passado pode ser dessa nossa vida, um passado reencarnatório. A gente traz desejos de vidas pregressas. Não é? Como é que você gosta disso se você nunca experimentou? Eu não sei, mas eu tenho um desejo disso. Alguém já passou por isso? Quantas e quantas vezes? Né? Lembrando, o desejo pode ser uma coisa boa, mas pode ser que não seja. Pode ser que não seja. E é onde a gente vai ter que estar o tempo todo colocando esses nossos desejos na balança. Porque se deixarmos só os desejos conduzirem a nossa vida, como nos alerta Emmanuel no livro Pensamento e Vida, talvez a nossa vida seja uma vida de desastre, de desgraça. E por isso que ele nos coloca, quem tem que conduzir essa empresa, nesse momento da existência, chamado Marco Leite, chamado Maíse, chamado Nívia, é quem? É a vontade. E o que é a vontade? Qual a diferença da vontade para o desejo? A vontade é onde você quer chegar. Olha só, o desejo é o teu passado. A vontade é o teu futuro. A vontade é o teu futuro. E como a vontade vai ser o teu futuro, você vai estar fazendo a coordenação de tudo quanto e qualquer coisa pensando no teu futuro. E aí mas o carpe diem, não é? Aproveita o momento de agora? Numa visão materialista. Mas na visão de Epicuro, quando orientou toda a sua corrente, Horácio escreveu na Ode, colha o dia de hoje. Porque talvez você não tenha a possibilidade de fazer isso no amanhã. E isso vem ao encontro do que a doutrina espírita nos fala. Vem ao encontro do que o Evangelho nos coloca. Porque muitas das vezes a gente fica empurrando as coisas com a barriga, não tomando a decisão do que tem que ser feito certo hoje. Não é aproveitar o dia de hoje, mas aproveitar o hoje para construir esse nosso amanhã. Porque o amanhã vai existir. Como é que a gente quer estar no amanhã? Porque se a gente só viver o dia de hoje, o amanhã vai existir, talvez seja muito triste. Talvez seja uma desgraça. Porque a gente não toma as decisões no momento correto. A gente vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo 16, lá no versículo 33, onde ele nos lembra uma frase de Jesus que ele nos coloca o seguinte: no mundo tereis aflições. Peraí, Jesus está dizendo que a gente vai ter aflição? Em nenhum momento você vai ver no Evangelho Jesus nos prometendo o paraíso. Ele vai estar falando que as coisas vão ser muito difíceis. Mas ele continua, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nos fala que a gente também pode vencer. E como é que a gente pode fazer isso?
decisão. Colocando a nossa vontade na sintonia com isso que Jesus nos colocou. Mas tem um ditado que todo mundo conhece aqui, que é: após a tempestade vem a bonança. Já ouviram? Acreditam nisso? Acreditem. Só que a tempestade é essa encarnação. Não é um problema que você está tendo de agora. Porque muitas vezes a gente encara esse ditado como se fosse a tempestade dessa semana. E na semana que vem não vem a bonança, já nem aí. O que eu faço? O ditado não fala isso. Não é a tempestade de hoje, é a tempestade dessa encarnação. Que muitas das vezes a gente não trabalha bem a tempestade. Não trabalha. Nosso querido André Luiz, no livro Sinal Verde, tem uma mensagem que há muitos anos, quando eu li, chamou muito a atenção. Muito a atenção. Ele nos fala o seguinte: Maísa, resolveu um problema, prepara para o próximo. Olha só que interessante. Resolver um problema, prepara para o próximo, porque o próximo problema vai existir. E muitas das vezes concomitante enquanto você está fechando um. Essa nossa existência não é para passeio. Não é para passeio. É para a gente encarar as aflições que estão sendo nos dadas no dia a dia, e conseguir levá-las com essa proposta da vontade, pensando na construção do nosso futuro. Olha só que interessante. Essa é a proposta, é isso que a doutrina espírita vem nos falar e nos esclarecer. Quando recorda essa fala de Jesus. No capítulo, então, 5, Bem-aventurados aflitos. Eu peguei um item aqui que é muito interessante, o item 25. A melancolia. Vejam só que bacana. Sabe por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Olha só, ele está trazendo isso de uma maneira muito generalizada. Nós estamos ainda no mundo de transição, onde vamos estar saindo de provas e expiações para a regeneração. Mas nessa fase de provas e expiações, as aflições elas vão estar constantes no nosso cotidiano. Na regeneração isso também não vai ser de um momento para o outro. Tá? Mas vejam só, sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Possivelmente todos nós já passamos por essa emoção, por esse sentimento, concorda? Oh, Senhor, o que será que está acontecendo? Está tão difícil, né? Quem nunca deu uma paradinha pensando nisso? Problemas no trabalho, problemas na família, problemas na comunidade. Muitas das vezes a gente vendo a televisão. Hoje em dia, você não tem aquele canal que fala das coisas boas que aconteceram, né, dona Nínia? Onde, atenção, atenção, jovem de 14 anos salva velhinha de ser atropelada. Isso não existe. Mas existe, atenção, atenção, velhinha atropelada por motorista. Olha só. Então, termina só trazendo as ideias ruins. De tanto você ver aquelas ideias, tanto ver aquelas ideias, às vezes só isso já te traz aquele momento de tristeza. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. Né? A nossa querida Anete Guimarães, médica, hoje em dia trabalhando muito com neurociências, nos coloca que às vezes 5, 10 minutos de notícias ruins na televisão agride o nosso sistema nervoso e as nossas células imunológicas durante 5 horas. 5, 10 minutos, olha só, de mensagens ruins que a gente vê na televisão. A gente fica
debilitando a nossa imunidade durante 5, 6 horas. Por conta daquilo, né? Ó, você vai absorvendo, vai absorvendo. Então a gente tem que estar buscando coisas melhores. Mas vejam só, uma vaga tristeza. E o que é que o nosso querido François de Geneve, autor desse texto, nos responde? Ó, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Então o que é que ele diz? Se nós formos ver, nós queremos ser livres? Queremos ser felizes? Conseguimos nesse mundo? Não. E aí a gente entra num estado de tristeza, numa situação inconsciente. Uma situação inconsciente. Porque às vezes nessa questão a gente perde o sentido das coisas que a gente tem que fazer por aqui. Como a gente não tem muito claro o sentido da nossa existência, às vezes essa melancolia aparece de uma maneira muito fortuita, clara no nosso cotidiano, e a gente fica ali meio perdido. Então vamos fazer primeiro uma distinção. Marco, mas a gente não pode ficar triste? Pode? Pode. A tristeza faz parte da nossa existência. A gente vai encontrar, inclusive, no próprio Evangelho, momentos em que falam que Jesus estava triste. Jesus triste? Jesus triste. Né? Triste com o que ele estava fazendo? Não. Triste com o que ele estava vendo. Ele ficou triste. Um pouco antes dele ser pego lá no morro em que ele estava, pela turba dos romanos, ele viu todo aquele quadro, ele sentiu a traição de Judas. Muitas das vezes se fala que Jesus estava triste com o que iria acontecer. Uma interpretação. Jesus estava triste com o que o Judas fez. Um amigo. Uma pessoa do coração. Ele estava triste porque Judas estava equivocado. Ele falou assim, meu Deus, Judas não compreendeu. Ele sabia disso. Ele sabia disso. A tristeza não era para a crucificação. Era pelo amigo que estava equivocado. E que ele sabia que ele ia sofrer por aquilo. Jesus estava triste. Então, na nossa vida, nós vamos ter como parte normal da existência nesse mundo momentos de alegria, momentos de tristeza. Momentos de alegria, momentos de tristeza. Isso faz parte da nossa existência. Qual é o nosso papel ao entender isso? É fazer com que, quando estivermos nesse momento de alegria, a gente perdure o máximo possível essa alegria, sabendo que em algum momento essa alegria vai acabar e que a gente vai cair na tristeza. Porque os fatos do mundo, muitas das vezes, nos deixam tristes. Uma recordação de coisas que até mesmo a gente tenha feito inconsciente e tenha machucado alguém, isso é motivo de tristeza. Meu Deus, o que é que eu fiz? Não queria ter feito isso. Nem pensei que isso pudesse gerar no outro tal coisa. Você fica triste consigo? Fica. E aí? Na hora em que isso chegar aqui, o que é que temos que fazer? Encurtar o máximo de tempo para subir de novo. Porque muitas das vezes no nosso cotidiano, quando a gente cai, a gente fica nisso aqui. Permanece. Permanece. E nessa permanência, podemos estar no início de tristeza, normal, tranquilo, numa fase de melancolia que a gente tem que compreender para sair dela logo, e que se a gente não tomar conta, daqui a pouco vem a depressão. Aí pronto. Aí as coisas ficam mais difíceis. Né? Ficam muito mais difíceis. Às vezes as coisas começam com a tristeza.
A melancolia vem porque a gente quer felicidade, quer liberdade, não consegue. E muitas das vezes, quando a gente recorda de situações que nós mesmos fizemos, aí vamos recordar o nosso querido Allan Kardec em O Céu e o Inferno, que ele nos coloca que quando a gente olha para trás, reconhece alguma coisa que não deveríamos ter feito e fizemos, o reconhecimento, bacana. O arrepender, perfeito. E aí? Vamos reconstruir? Porque muitas vezes as pessoas param no arrependimento e em vez de começar uma reconstrução, eles caem para a culpa. E nessa culpa, o que é que acontece? Círculo, círculo, círculo. E vai caindo, vai caindo, vai caindo. A nossa querida Joana de Ângeles tem uma frase, há muito tempo eu li, ela falou assim, ó, culpa deveria ser uma palavra retirada do dicionário. Porque ela não constrói. A culpa destrói o indivíduo. Ele leva a pessoa lá para baixo. Lógico, aos espíritos, todos nós somos. Se fizermos, óbvio, um mal deliberado, sabendo que é mal, sabendo que a gente vai prejudicar alguém e ainda assim a gente permanece nessa decisão, não tenho dúvida, a culpa vai ser uma situação muito normal. Né? Porque ele sabia que não devia, sabia que era errado, mas assim persistiu. Foi uma decisão. Foi uma decisão. A culpa vai fazer parte desse processo. Mas para nós, que acredito, cada um de nós que aqui estamos, possivelmente a gente não faz mais o mal deliberadamente. A gente continua fazendo coisas ruins? Não tem dúvida. Mas em nenhum momento é uma coisa ruim assim, eu vou fazer isso para prejudicar mais. Não acredito que nessa sala tenha gente mais que pense desse jeito. A gente até pode prejudicar essa nossa companheira, mas foi sem querer. Não foi deliberado, não foi um ato pensado. Mas a gente faz ainda. Então nós ainda vamos estar errando? Vamos. Mas não é mais um erro deliberado, não é um erro querer errar, querer machucar, querer maltratar. Por quê? Vagarosamente, até por conta da doutrina espírita, a gente compreende que esse futuro que nós vamos ter é um futuro onde a gente está querendo construir a nossa liberdade, construir a nossa felicidade. E parece paradoxal, né? Porque enquanto mais livres nós formos, mais regras nós teremos. Como é que é? É estranho, né? Quanto mais regras, mais liberdades teremos. Porque na hora que você segue as regras, você é livre. Pensem nisso. Porque as pessoas que não seguem regras não vão ter liberdade. Vamos lá. Podemos hoje, Maíse, macomunados aqui, sair daqui hoje e assaltar uma joalheria? Podemos. Né? Existe regra contra isso? Existe. Mas nós podemos burlar essa regra? Podemos, afinal de contas, nós temos liberdade. Nós temos liberdade. Mas qual é o problema? Quando, não é se não, quando nos pegarem, e aí, cadê a liberdade que a gente queria? Ela não mais vai existir. Né? Papuda? Ah, estão te levando para Papuda. A mamãe acabou de falar Papuda para Maísa. Né? Papuda para Maísa. Eu falava isso para os meus meninos quando estavam dentro de casa. Eu falei assim, filhos, vocês sabem o que é certo e errado. Andem direitinho no que vocês sabem que é certo e errado. Se vocês, porventura, fizerem alguma coisa errada, não tenham dúvida. Papai, por amar muito vocês, será o primeiro a entregar vocês para a justiça. Eles, que é isso, pai? Eu falei assim, não tenho dúvida. Depois que vocês estiverem lá, aí eu vou ver o que, é que eu posso fazer para libertar. Mas que eu vou entregar, vou. Porque vocês sabiam que não podia ser feito. Graças a Deus, meus filhos são maravilhosos. Nunca andaram um ponto fora da linha.
né? Mas era uma orientação muito clara. Eles sabiam que não podia pisar na bola. Né? E muitas das vezes a gente passa a mão na cabeça daqueles que erram. Não estamos aqui para fazer nenhum julgamento. Mas a nossa consciência vai estar nos cobrando isso mais cedo ou mais tarde. A lei divina não é muito diferente. A lei de Deus tem regras? É lei. É lei. Tem regras. Nós somos livres para obedecê-la ou não. Só que quando a gente não obedece, a gente burla a lei. O que acontece quem burla a lei não tem liberdade. Por isso que parece paradoxal, né? Quanto mais a gente segue as regras, mais livres nós somos. E é esse o princípio. Quanto mais livres nós somos, mais felizes nós seremos. Mais felizes nós seremos. E por isso que a mensagem da melancolia nos coloca exatamente isso, porque muitas das vezes no passado, e aí está no nosso inconsciente, a gente terminou burlando essas regras. A gente quer hoje felicidade, a gente quer hoje liberdade, mas algo nos diz que a gente tem dívidas, que a gente ainda não está livre, que a gente ainda não conseguiu ser feliz por conta disso. E aí entra exatamente as nossas decisões. Lembram do Departamento da Vontade? Melhor, o presidente da vontade? A vontade é que tem que estar dirigindo cada ser que aqui se encontra, não é o desejo. Porque se a vontade não assumir essa coordenação, o chefe do departamento do desejo está assim de olho. Na hora que a vontade sai, ele dá um golpe e assume o comando da tua vida. E a gente será direcionado pelos nossos desejos. E muitas das vezes os desejos não nos conduzem a exemplo do que a gente vê ao longo das existências, nos nossos romances. O indivíduo está desejando a fortuna do outro. O indivíduo está desejando a mulher do outro. Aí mata o marido, consegue a esposa, consegue. Mas só tudo isso foi desejo. E às vezes, por um prazer de 20, 30 anos, passam 5, 8 séculos buscando resolver uma decisão errada numa existência. Olha só que interessante. Às vezes por prazeres de momento. É alguém que é diabético e adora doce. Conhece essa história? Né? Adora doce. Passa em frente a uma confeitaria e fala assim, eu não resisto. Vai lá e se esbalda. Né? Pega uma torta, pega um cupcake, pega aquele suco maravilhoso de morango com banana e bastante açúcar. Deu água na boca. Né? E depois passa mal. Mas enquanto ele estava comendo, como é que estava o sorriso? Ah, que delícia! Né? Ele estava alegre? Lógico que sim. Ele estava sentindo prazer? Não tenham dúvida. Ele estava satisfazendo um desejo? Por que duvidar? Qual a consequência? Daqui a poucas horas, talvez internado no hospital. Quiçá, uma situação até pior. Ah, mas ele teve aquele momento, ele aproveitou o instante. Aproveitou, né? E as consequências? E as consequências? Então, as nossas decisões, elas não podem ser decisões para o momento. Elas não podem ser decisão para aquele instante, para aquele momento de alegria, que às vezes vai nos trazer tanta infelicidade depois. A gente tem que estar pensando sempre no amanhã. Na mensagem anterior à melancolia, Delfina Girardin nos traz uma situação muito interessante, olha só, que está falando sobre a desgraça real. O que é a desgraça? Ah, minha vida está desgraçada.
né? Eu estou doente, eu não tenho isso. E a nossa companheira fala que a desgraça não são os fatos que estão acontecendo conosco, mas as consequências dos fatos que nós provocamos. Isso é desgraça. Vejam só, as desgraças não são os fatos que acontecem conosco, mas as consequências dos fatos que nós provocamos. Quando a gente provoca algo, é o quê? Uma decisão. E aí, novamente, decisão. Vontade. A nossa decisão ela tem que estar voltada à nossa vontade, não aos nossos desejos. E ela nos traz o quê? Uma definição de infelicidade. A infelicidade é a alegria. A infelicidade é o prazer. A infelicidade é o tumulto. A infelicidade é a agitação. A infelicidade é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência que comprime a ação do pensamento, que atordoam um homem em relação ao futuro. Vejam só que interessante, o que é infelicidade? É quando você toma uma decisão pensando no agora, sem enxergar o futuro. Isso é infelicidade. Né? Aqui, capítulo 5, item 24. Desgraça real. Desgraça real. Então, as nossas decisões são as causadoras de tudo que está acontecendo conosco hoje. Ah, Marco, mas o que será que eu fiz na vida passada? Muitas vezes a gente vai estar encontrando resultado nessa própria existência. Emmanuel nos fala isso em Pensamento e Vida. Emmanuel nos lembra que muitas das vezes a gente, por sermos reencarnacionistas, acreditamos que o fato do que está acontecendo nesse momento da existência é por conta de vidas anteriores. Não. E a gente esquece que hoje, aos meus 60 anos, eu tive 60 anos para fazer coisas certas e coisas erradas. Não é verdade? E às vezes o que eu estou colhendo nos dias de hoje são as consequências das coisas erradas que eu fiz nesta própria existência. Não vou estar buscando em vidas anteriores, não. Lógico, quando não encontrarmos nessa existência a explicação, provavelmente em vidas pretéritas a encontraremos. Marco, mas fulano aos 40 anos morreu de um câncer fulminante no pulmão. Vocês já me ouviram dar esse exemplo. Né? O que será que na vida anterior ele fez? Nada. Ele fuma desde os 12 anos. Né? Nesses últimos 10 anos, eram 3 a 4 carteiras por dia. E você está querendo uma explicação de vida anterior? Não. Você vai encontrar nessa vida o resultado de uma morte prematura aos 40 anos com câncer de pulmão. Decisão. Decisão. Então, vamos estar encarando bem essa proposta do Carpe Diem. Né? Precisamos viver o momento? Não tenham dúvida. Porque nós só temos hoje esse momento, nós só temos o presente na mão. O passado já passou, a gente consegue alterá-lo? O futuro ainda não existe. O que é que a gente tem na mão? O presente. Então a gente tem que viver o presente? Tem. Mas nunca desconectado com o futuro. Porque se hoje é consequência do nosso passado, o amanhã será consequência do hoje. Será consequência de hoje. E a pergunta é, o que é que nós queremos para o amanhã? Porque se a gente quiser aproveitar do hoje, talvez o nosso amanhã não seja um amanhã bom. Mas se nós aproveitarmos o hoje para construir esse amanhã de felicidade, de liberdade, não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. E aí a gente fecha esse nosso momento com o nosso querido Kardec, no capítulo 9, da parte 3 do Livro dos Espíritos, quando ele fala das influências do mundo espiritual sobre nossa vida. Todo mundo conhece a questão 459,
quando ele questiona, influenciam os espíritos em vossa existência? Muito mais do que imaginais. Por vezes são eles que vos dirigem. Olha só. Alguém que só lê essa pergunta fala assim, meu Deus, os espíritos dirigem a gente que é marionete? Né? Na continuidade desse estudo, você vai estar vendo que, na verdade, nós somos influenciados o tempo todo. O tempo todo nós somos influenciados. Por exemplo, pasta de dente. Qual é a pasta de dente que a gente usa? Provavelmente por uma propaganda que a gente viu há muito tempo, nem percebe, mas aquilo ficou dentro da gente e a gente vai comprar aquela pasta de dente. Ah, não. A partir de hoje eu não vou estar sendo então dirigido por essas propagandas, não. Né? Vou escolher uma pasta diferente. Aí você chega lá no mercado e vai escolher uma pasta diferente. Mas se você olhar nas entrelinhas dos fabricantes, provavelmente não existem 2 ou 3 fábricas com 50 tipos de pasta. Eles nos influenciam. Às vezes você escolher uma pasta diferente vai ter da mesma fábrica, para você dizer que você tem um poder de escolha. Mas na verdade foram eles que escolheram por você. Olha só que interessante. Muitas das vezes a gente está achando que está escolhendo quando não estamos escolhendo. Estamos sendo escolhidos a determinada situação. E aí é onde a gente tem que estar fazendo algo diferente. Quando a gente pensa nisso, então, somos influenciados? Somos. A pergunta que Kardec nos faz refletir depois é: por quem você quer ser influenciado? A questão é sempre essa. Porque influenciados nós sempre seremos. Agora, por quem seremos influenciados? Eu gosto muito do exemplo do meu desenho da infância, Tom e Jerry. Lembra? Chegava o momento de Tom fazer maldade com Jerry. Aí ele... Aí apareceu o diabinho aqui. Lembram disso? Aí o diabinho no ouvido dele. Aí daqui a pouco o anjinho ouvia: não faça isso, já. Aí ele olhava para um, ouvia o outro. Olhava para um, ouvia o outro. Né? Nós vamos ter na nossa vida sempre os dois. Sempre os dois. Nós vamos ter uma influência negativa, nós vamos ter uma influência positiva. Sempre, sempre, sempre. A questão é quem nós vamos escutar. Quem nós vamos escutar? E o nosso querido Kardec vai falando e chega nos anjos da guarda. E olha só que interessante. Normalmente, quando Kardec estuda um tema no Livro dos Espíritos, ele faz 3, 5, 10 questões sobre determinado assunto. Dos anjos da guarda, ele fez 33 perguntas. É o item provavelmente mais estudado por Kardec. E normalmente quando a gente fala sobre influência dos espíritos, a gente pensa sobre obsessão. E Kardec deu ênfase na proteção, não foi na obsessão. No Livro dos Espíritos, o foco é proteção espiritual. E na questão 485, que deixo para a gente estar refletindo, é uma mensagem que é respondida por São Luís e Santo Agostinho. Eles nos colocam que os anjos da guarda, que é um espírito que Deus colocou à nossa disposição nessa existência para nos conduzir ao caminho do bem. Vejam só que interessante. Cada um de nós tem esse ser. Cada um de nós tem esse ser. E a gente não o usa. E na mensagem da melancolia, nós vamos ver que o nosso querido François de Geneve nos lembra isso. Olha só. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações de uma vida melhor. Mas não as busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, ou seja, é o nosso protetor individual, o nosso protetor familiar, o nosso protetor aqui do grupo, né? São os espíritos que nos pertencem, que estão aqui para nos ajudar. Para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva,
Aguardai pacientemente o anjo da libertação, que vem nos ajudar a romper esses momentos que a gente passa. Então, na 485, nosso querido Santo Agostinho e São Luís vem nos relembrar da necessidade da gente se contactar, entrar em sintonia com esse ser à nossa disposição. À nossa disposição. Alguns de vocês já me ouviram falar isso. Anjo da guarda é o nosso melhor amigo. Amigo a gente chama por nome. Vocês têm o nome do anjo da guarda de vocês? Tem. Tem lá no fundo. A maior parte não tem. Né? A maior parte não tem. Então, qual é a tarefa hoje de vocês? Na hora que vocês forem dormir, colocar a cabeça no travesseiro, né? Façam uma prece. Chamem o anjo da guarda de vocês. Ah, Marco, mas eu não sei qual é o nome dele. Você vai batizar ele com o nome que você vai achar bonito. Né? É seu amigo. Dê um nome que você gosta. O meu, por exemplo, se chama... Lembram? Jorge. É o Jorge, meu querido amigo Jorge. Né? Às vezes eu estou andando sozinho no carro e falo assim, Jorge, senta aí que eu preciso conversar contigo. Óbvio, estou sozinho, né? Não, estou com o Jorge do lado. Né? E nesse momento, eu fico conversando com ele. Detalhe, não é pensamento com pensamento, não. É voz alta. É maluco mesmo, né? E por que voz alta? Porque na hora que a gente estabelece a nossa voz para poder sair, a gente orienta os nossos pensamentos. A gente estabelece aquilo que a gente quer falar. A gente firma a ideia de uma maneira mais fácil. Firma. Isso é trabalho, inclusive, que a gente faz no consultório, dizendo para as pessoas, conversem consigo, às vezes, em voz alta. Mas quando a gente quer que você mesmo está querendo? Não sei, né? Estou conversando comigo. E na hora que você estabelece em voz alta, fica mais fácil para você tomar uma decisão. Óbvio, para quem não é médium aqui, não vai ouvir de maneira tão clara o Jorge. Pois não, Marco, o que é que você quer? Né? Não, eu não ouço, eu não vejo, mas eu sinto, eu percebo. E na hora que eu faço a minha conversa com o Jorge ao meu lado, ideias novas começam a aparecer para você tomar as decisões mais coerentes da sua vida. Que é o que o nosso querido François de Genebra nos fala aqui. Prestem atenção nesses espíritos que Deus colocou ao teu lado. Ouçam o que eles estão dizendo, porque eles vão estar literalmente te conduzindo ao processo de alegria, de felicidade verdadeira, da liberdade que a gente tanto quer. Então, meus amigos, fechando, porque já passou do horário, decisão. A gente o tempo todo toma decisão. Não procrastinem. Não entreguem a decisão por tempo, porque isso é abandonar a possibilidade de decidir. O tempo não resolve, o tempo enrola. Muitas das vezes, a sua decisão é: ainda não chegou o momento de eu tomar essa decisão. Isso vai ser daqui a 2, 3 dias. Perfeito! Mas você não abandonou. Você tomou uma decisão consciente que não é o momento ainda da decisão. Você vai estar estudando, você ainda vai estar avaliando. Tranquilo. Mas simplesmente abandonar, jogar por tempo. Está difícil? Peçam ajuda. Chamem o Jorge de vocês. Né? Hoje à noite, Claudete, Joanete, Elisete, seja, deem um nome. Está na hora que vocês quererem falar com esse amigo espiritual, Joana, vem cá. Já chama ela pelo nome. Comece a estabelecer esse vínculo de amizade, de intimidade. Esse ser espiritual conhece você mais do que qualquer um.
mais do que sua mãe, mais do que teu marido. Porque ele está contigo desde o momento que você reencarnou. Deus colocou ele à tua disposição, então vamos começar a usar. Marcos, fica feio falar que a gente vai estar usando. A palavra é essa mesmo. Santo Agostinho e São Luís falam assim, a gente usa pouco esse ser que Deus nos colocou à nossa disposição. Então, se está difícil tomar decisões, chamem ele, ou ela, né? E tragam ela para o coração, tragam ela para a cabeça de vocês e decidam. Decidam com a vontade de estabelecer um futuro de felicidade e de liberdade. Que Deus os abençoe hoje e sempre.